Olá, eu sou a Marisa Oliveira e você está no podcast Valem, o nosso encontro onde, de uma forma bem universalista e espiritualista, sempre com esse viés de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento consciencial, nós exploramos as relações. As relações entre as pessoas, as relações com nós mesmos, o que dentro disto tudo nos alavanca na direção do nosso crescimento, do nosso processo evolutivo. As nossas temáticas vão sempre nessa direção. E hoje eu quero explorar um tema que é família. A sua família, família que talvez hoje você faça parte, da qual você não faz mais, com um olhar aqui das teorias das constelações familiares, e a gente vai juntando outras ferramentas aqui pelo caminho. Então, fica aqui comigo, que a gente vai explorar esse tema logo depois que o meu querido Iago soltar a vinheta aqui pra gente. Ok, e o que me motivou a trazer esse tema hoje, né? Quando a gente fala família, a gente fala: "Ai, que papo mais chato, família". Mas o que me motivou foi que eu acho que no último mês aqui, hã, muitas questões, muitas pessoas, me trouxeram dificuldades na sua relação com a família. Não de um âmbito, meu pai, minha mãe, a minha infância, que isso todo mundo já sabe, todo mundo tem aí os seus perrengues, eu, você e todo mundo faz parte do nosso desenvolvimento. Mas de um ponto, de um lugar um pouco mais ampliado, na relação com família enquanto uma instituição, né. É interessante, né, vocês sabem, eu sou consteladora, né, eu trabalho com constelações familiares já há muitos anos. E é claro que isso foi me trazendo o desenvolvimento de uma visão mais profunda acerca da família, desta força, desse organismo vivo que é a família como um todo, né. À medida que nós vamos estudando, nos aprofundando do que acontece num trabalho sistêmico, do que acontece numa constelação. Hoje mesmo eu relia um pouco os conceitos dos campos morfogenéticos, né, que traz uma teoria, que traz uma ideia, né, várias constatações, já muita coisa já se caminhou, já se constatou na direção dessas memórias, né, que permanecem. Nós somos todos ligados de uma forma ou de outra, né, estamos todos muito interligados. O conceito tempo, o conceito espaço, tantos questionamentos hoje que existem, hoje não, já é há muito tempo que existem, que nos ajudam, nos convidam a ir desconstruindo, né, ideias limitantes, ideias das quais nós ficamos presos, ideias que já estão há muito ultrapassadas. Hum. É necessário se aprofundar mais, ler, se permitir ir além, dentro daquilo que você já sabe, dentro daquilo que você acredita. E nesta direção, né, o trabalho das constelações, todo esse estudo que eu vou me aprofundando, realizando em mim e dividindo com vocês sempre, foi me ensinando, né, a olhar para as famílias, em primeira instância para a minha, mas para a família de todos, né, como um grande organismo vivo na direção de que ali, né, no encontro daquelas pessoas, no encontro daquelas consciências, em algum momento das suas histórias, né, ali tem todo um arquivo, um potencial, uma memória de tudo que foi vivido, de tudo que foi possível, de todas as dores, de todas as alegrias, né, de todas as realizações, de todos os passos que foram dados no processo evolutivo, de todas as consciências que passaram por uma família.
né. Então, desta forma, nós todos vamos, interagindo, nós todos estamos interligados, né, de uma forma muito mais ampla. Hoje, quando eu olho para a questão da família, né, quando nós olhamos para um relacionamento, quando nos encontramos em um relacionamento novo, nos casamos, vamos morar junto com alguém, escolhemos viver uma vida com essa pessoa, desenvolver, ter filhos com essas pessoas, é necessário a compreensão que nós não estamos nos relacionando só com uma pessoa. Nós estamos nos relacionando com toda a história dessa pessoa, consequentemente, com toda a história de onde ela veio, com toda a sua ancestralidade, com todas as forças que vêm junto e com todo o potencial de transformação que também existe a partir disso. Eu fui buscar aqui, há pouco, a definição de família, né. Então, família, que vem do latim família, é um agrupamento humano formado com pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais e afetivas. Se a gente olha nesse âmbito, né, biológica, ancestral, legal e afetiva, olha a complexidade, olha o tamanho que é isso. Quando você escolhe dividir a vida com alguém, quando você escolhe gerar uma vida com uma outra pessoa, é isto que está vindo junto. Vem um legado junto, não é sozinho. Eu trabalhava, essa semana passada com uma paciente que ela trazia toda uma dor perante a dificuldade do companheiro dela, onde eles já têm filhos nesse relacionamento, de não aceitação da família dela. Né, de quase uma exclusão, quase uma exigência, ou eles ou eu. E existem muitas formas da gente fazer ou eles ou eu, sem necessariamente você colocar deste jeito, né. Vamos boicotando, vamos dando cutucões, espetadas, vamos fazendo um comentário aqui, outro comentário acolá. E é importante a gente perceber, a gente tomar consciência, né, de que, nós fazemos parte, cada um de nós, fazemos parte da família da onde viemos. É um fato. Se a gente olhar só para a biologia, é um fato, né. Temos dentro de nós, eu sei que matematicamente não é assim, mas só didaticamente, ok? Somos metade nosso pai, metade nossa mãe, né. Somos nossos avós, bisavós, tataravós, tudo isto faz parte de quem somos nós. Quando muitas vezes alguém nos coloca em uma situação de não aceitação com alguém da nossa família, com a nossa família especificamente, isto é uma dor profunda. Isto é como que se pedisse para que nós também, de alguma forma, comecemos a negar uma parte de quem somos nós. Nas constelações, isto aparece de uma forma muito clara. É um profundo desrespeito a toda uma história. Pedir isso para alguém, exigir, criticar, né, tirar, né, isso é um profundo desrespeito, em primeira instância, a nós mesmos, a essa pessoa para quem está sendo solicitado isso. De um jeito ou de outro. É claro que existem histórias, né, todos nós temos, mas a grande sacada, talvez o grande caminho, seja a gente começar a trabalhar um pouco mais os valores, né. Ao invés de nós ficarmos presos no seu pai isso, na sua mãe aquilo, no seu irmão acolá, ou nós vamos para algo que é pessoal. Quando ficamos nas discussões no âmbito pessoal, isso tende a não sair do lugar. Isso tende a ficar cada vez mais desgastante, desgastante, isso tende a ir para um afastamento, por mais que muitas vezes, né, a pessoa decida
por se afastar da sua família de origem, fica uma dor, fica um incômodo, né? Isso vai aparecer como uma cobrança de um jeito ou de outro. Por quê? Porque nós podemos ter dificuldade com a nossa família. Todos nós temos de um jeito ou de outro, né? Mas uma coisa são as minhas dificuldades, com toda a história que eu vivi dentro desse sistema e com todo o amor e a afetividade desenvolvido dentro desse sistema. Aquilo que foi vivido enquanto amor, enquanto vida gerada, enquanto eu recebi desse sistema, isso tem uma força dentro de mim. Então aqui eu suporto de alguma forma, eu tenho força suficiente para eu sustentar aquilo que eu não concordo, aquilo que muitas vezes eu tenho dificuldade de aceitar, aquilo que muitas vezes me machucou dentro da minha família, das pessoas desta família. Então, a história vivida me dá força para eu suportar tudo isso e permanecer neste vínculo, porque este vínculo é impossível de ser dissolvido. Mas quando vem alguém de fora que não tem essa história, que não tem esta força, não tem essa ligação com todo esse legado dessa família e de todos que vieram antes. Quando vem alguém de fora e agora critica isto, né, isto é um profundo desrespeito. Não é possível dentro de nós, de alguma forma, ficarmos bem com isso. É muito interessante que eu lembro, né, um ditado, uma máxima antiga, não sei se ela ainda está presente hoje, que nós dizíamos o seguinte: eu posso falar mal da minha família, você não. E isso é totalmente verdade, totalmente coerente, na direção do que eu acabei de explicar, desta força, dessa história que tem vivido aqui. Isto suporta todas as dificuldades, até porque todas as dificuldades que existem dentro de um núcleo familiar, onde nós não temos como dissolver esses laços, né, estão a serviço do nosso desenvolvimento, estão a serviço do nosso processo evolutivo. Nós não conseguimos desvincular uma coisa de outra. As dificuldades têm a ver com as dificuldades que oferecem para mim uma possibilidade de crescimento, senão eu estaria em outra família, em outro lugar. Estamos a serviço um do outro. Então, eu suporto, eu posso falar mal. Quando alguém de fora vem fazer isso, isso é desrespeitoso, né? Aqui também a forma que eu me coloco muitas vezes também vai para um lugar de desrespeito, mas esta história suporta isto. Este vínculo não é rompido. A partir do outro, este vínculo que tem comigo aqui, né, ele se torna fragilizado. Ele leva muito mais na direção de um afastamento do que de uma aproximação, do que de algo que nos fortalece. E é muito interessante, porque a maior parte das vezes, quando eu trabalho isso com casais, quando eu trabalho isso com as pessoas, e nós desvinculamos aqui, nos desassociamos do pessoal, de quem é o pai, de quem é a mãe, do que fez, do que não fez. Quando nós vamos para o valor família, o que é este valor família? Né? E tem filhos, nós precisamos olhar para qual é a família que eu estou constituindo aqui agora. Como que eu estou passando esse valor? Como que eu estou honrando o valor família, se eu estou dando como exemplo, tá, um desrespeito ou com meu próprio pai, ou com minha própria mãe, ou com a família de onde eu vim, ou pior ainda, com a família que agora eu recebo como minha, junto com a pessoa com quem eu escolhi viver e dividir minha vida, e ter um filho agora. Fica totalmente incoerente quando nós dizemos: a minha família são vocês agora. Como que se nós pudéssemos apagar toda uma história vivida e as ligações que existem e que vão continuar existindo, sim, né? Não tem como que isso não existir. E se há dificuldade em reconhecer isso, basta a gente olhar para a biologia, para aquilo que nós herdamos,
né, dentro do nosso próprio corpo, impossível nós nos desvincularmos da onde nós viemos. Então, eh, quando eu vou na direção de falar que a minha família é só esta agora, é daqui para frente, isso é um profundo desrespeito. E se você tem filhos ou pretende tê-los ou sobrinhos, qual é o modelo que você está passando? Qual é o exemplo que você está passando? Você como pai, você como mãe, né, você quer que o seu filho ali na frente te desrespeite, não goste de você, fale mal de você, vá embora, não te revisite mais, não faça mais parte da sua vida? É isso que você quer que aconteça desta forma? Se não é, será que você não está fazendo a mesma coisa com o pai, com a mãe, com a família do seu companheiro, da sua companheira? Ou talvez com a sua própria? O quão coerente nós estamos enquanto valor? O que que é o valor família para você? Este é um valor que ele é importante? Em que lugar da sua vida isso está? Como é para você? Esqueça de novo, faça esse exercício, porque vai ficar muito mais claro para você isto. Qual que é o valor família para você? Se não tem valor nenhum, talvez seja melhor não ter filhos. Porque se você pretende constituir uma família, né, porque é isso, é uma família, a partir do momento que você tem filhos agora é uma família, né, agora aqui tem um modelo. E qual é o modelo que eu estou seguindo, qual é o modelo que eu estou oferecendo, né, o que que fortalece ou enfraquece as relações. Dentro da visão sistêmica, e ao longo dos anos, pessoal, se tem uma coisa que faz com que eu valide o caminhar das constelações familiares, tá, porque tem muita coisa dentro desse caminho que eu também não consigo explicar, que ainda não chegou para mim uma compreensão racional dentro de muitas coisas que eu vejo, né. Sim, isso ainda é verdadeiro, mesmo depois de 23 anos fazendo constelações, e estudando, e lendo, e me expondo ao trabalho, tem coisas que eu não consigo explicar. Mas é impossível eu invalidar o que eu vejo dentro de um salão de constelação, o que eu vejo dentro dos trabalhos que são feitos. É impossível eu invalidar, ou é impossível invalidar, não, é impossível eu deixar de validar, invalidar. É impossível o que eu dentro do acompanhar o processo de muitas pessoas, antes, depois de uma constelação, coisas que acontecem, não dá para negar o resultado disto. Algumas vezes eu posso ainda não conseguir explicar. Dentro do transpessoal, tem muitas coisas que nós ainda não explicamos. Dentro da espiritualidade, tem coisas que ainda não conseguimos comprovar. Dentro da bioenergia, tem coisas que nós ainda não temos como mensurar dentro de uma visão científica, de um caminhar científico, de uma comprovação. Sim, tem muitas coisas que ainda não estão comprovadas, mas basta a gente estudar um pouquinho mais, se abrir um pouquinho mais, olhar para a história, ver o que está acontecendo, para a gente perceber que cada vez mais isto vem acontecendo, mais e mais pessoas estudando, trazendo visões, pessoas das várias partes do mundo, com muitas e muitas experiências acontecendo. Então, se não quer validar um algo, estuda. A gente tem que todo mundo estudar, para perceber qual é o movimento de conjunto que vem acontecendo. Então, um ainda é muito bem-vindo aqui. Eu posso dizer que isto ainda não tem uma explicação, mas não posso negar o experimento, não posso negar o resultado do que é visto. Isto eu não tenho como negar. Então, de alguma forma, eu valido o movimento e a experiência. E o que dentro da questão das famílias, da relação com as famílias, o que eu observo ao longo de todos esses anos, dentro do trabalho das constelações, dentro do trabalho de consultório, é que quando há um desrespeito à família do meu companheiro, da minha companheira,
o relacionamento deste casal se torna muito fragilizado. Vira, mexe, passa tempo, dá seu isso volta à tona. É um assunto que volta à tona, é um assunto que volta à tona. É uma pendência dentro desse relacionamento. Aqui eu trago também a ideia das sogras, né, tão injustiçadas aqui na nossa história, tão injustiçadas. Né? Este lugar que muitas vezes já vem com esse estigma, já vem de uma forma muito ruim neste relacionamento, onde parece que a base vai na direção de uma disputa entre mulheres acerca de alguém. Só por isso, gente, já é um grande desrespeito. Estão brigando pelo quê? Por um outro ser humano? Para provar o quê? Quem ele ama mais? Né, tô falando ele na direção do quê? Das sogras, né, aqui para as mulheres, né, que é um lugar onde muitas vezes ao longo da história aqui, é onde mais aparece. É muito mais difícil, né, enquanto o que eu atendo há 30 anos, eu não lembro, acho que nenhuma vez de ter atendido um homem que chegasse com críticas em relação à sua sogra. Né, mas eu vejo sim, muitas e muitas vezes, mulheres em relação às suas sogras, mulheres com dificuldade em relação à mãe do marido, do companheiro, dentro deste modelo que estamos explorando aqui agora, ok? Nada contra nenhum outro modelo. Mas dentro deste modelo aqui de relacionamento, de instituição, enquanto casamento, né, é muito comum isto acontecer, e parece que isso já tem uma tendência, uma facilidade, em função desse estigma que se carrega, de todas as piadas que são feitas. Mas se a gente para analisar, para olhar, para perceber um pouquinho melhor isto, a disputa é o quê? Estamos disputando um outro ser humano, estamos disputando um amor, estamos disputando quem gosta mais, com quem vai ficar. Claro que existem dificuldades de relacionamento, isso é normal que aconteça, pessoal, em qualquer relacionamento, muitas vezes tem dificuldades, ok? Mas que lugar que eu me coloco perante esta mulher que deu a vida ao homem que você ama hoje, ao parceiro que você ama, à parceira que você ama, à avó dos seus filhos, porque é isso. Daí eu quero que meu filho ame a minha mãe, a vovó dele, mas não faço o menor esforço para ele amar a mãe do pai, a minha sogra, que também é vó dele. Então, percebam as incoerências em que a gente vai se colocando e o quanto que isso vai ter um resultado, porque não faz sentido. Não faz sentido para uma criança, enquanto educação, enquanto referência, enquanto modelo, não faz diferença, ame uma avó e não ame a outra. Esta você tem que amar muito, esta você não ama. Esta, não é boa, esta é boa. E, de novo, não entre no pessoal, mas entre no lugar que cada pessoa ocupa dentro desta força, desse organismo vivo que é uma família. Onde tem toda a história, onde tem todo o potencial de força que vem desse sistema que nós fazemos parte, ou agora que nós passamos a integrar a partir da relação agora com os nossos companheiros. Você não precisa amar a família do seu companheiro, você não precisa estar lá todo final de semana, tá? Não é necessário, mas você precisa respeitar. Este é um caminho, no mínimo inteligente. Quando você respeita, quando você fica no seu lugar, quando você deixa as dificuldades,
né, do seu marido, da sua companheira, com a família dele, com a família dela. Quando você não se intromete nisto, a sua relação fica preservada, o seu lugar fica preservado. Você pode estar ali como um apoio, como um suporte para o seu parceiro, para a sua parceira. Não se intrometer. Isso faz parte de uma história. Isso faz parte de um legado que está além da sua compreensão. Não é possível para você compreender. Então, nem tente, nem tente. Entenda que quando você fica neste lugar, no lugar que cabe agora para você, nesta família, respeitando a família do outro, você vai aprendendo também a respeitar cada vez mais a sua família e todos que vieram antes. Isto é um modelo, uma referência de muita força para o seu relacionamento atual. Se você tem filhos, uma referência e também muita força para a criação desses filhos agora. Você está ensinando o valor da família, o valor do respeito. Hoje está tão difícil, né? Às vezes a gente vai nos restaurantes, a gente vai em algum lugar, a gente vê crianças soltas, né? Crianças correndo, gritando, batendo nos avós, batendo no pai, batendo na mãe. A gente vê isso. A culpa é dessas crianças? Não, não é, são crianças. Mas nós precisamos resgatar um algo aqui, pessoal, precisamos resgatar um algo que é o quê? Que são limites, um algo que são valores, um algo que tem a ver com respeito. E isso tem que nascer em nós. Em primeira instância, em nós, sempre. Vai realizando isso dentro de você. Não estou falando que é fácil, é um desafio. Assim como é um desafio, todo o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de lapidar o seu ser, lapidar a pedra bruta que somos, na direção de cada vez mais lapidar esta pedra bruta para deixar vir o brilho da joia que somos. E nesta direção, para que este brilho possa se expressar cada vez mais, né? Um dos grandes lapidares aqui tem a ver com o respeito. Respeito pelo outro, respeito pela história, respeito por aquilo que eu não sei, que eu não conheço. Tem a ver com entender que agora eu chego para fazer parte de um algo. E neste lugar de fazer parte, qual é o lugar onde me cabe? É um lugar de alguém que chegou agora. E quando nós chegamos agora, nós abaixamos a nossa cabeça, aprendemos. Quanto mais você olhar com respeito e com gratidão para a família dos seus parceiros, mais força isso vai trazer para o seu relacionamento, para os seus relacionamentos. O contrário disso vai te levar no lugar de dor, de mágoas, de machucar quem você ama, de afastamento. A família, o valor família, o organismo vivo que é uma família, é algo muito grande. Muito grande. Quantas e quantas e quantas consciências, de alguma forma, se ligaram a esta família. De tantos lugares do mundo, com tantas histórias. O que nos cabe, diante de uma família, abaixar a nossa cabeça e respeitar. Ok, acho que é isto por hoje. Um grande convite para você ir além,
O que será que você pensa sobre família? Espero que pensava, espero que essas considerações te estimule a se questionar, a rever, revisitar crenças, valores. Espero que você escolha mudar, ir além desse lugar em que você está. Porque falar para você sobre isto hoje me ajudou a ir além. Além de um lugar onde, hoje de manhã, agora há pouco, um pouquinho antes de começar o programa, um lugar onde eu estava, mas hoje, agora, não estou mais. Então, o ir além tem a ver com isso, todos os dias, o tempo todo. Se permita ir além. Para mim, isso é crescer, se desenvolver, evoluir, se tornar alguém melhor, deixar a sua joia brilhar. E se liga aí, porque a partir agora do dia 27 de fevereiro, nós estamos com uma novidade. O nosso programa Vai Além vai começar a ser transmitido toda quinta-feira, meio-dia e ao vivo. Estou sentindo muita falta de ter interação do público, de vocês aqui com a gente, fazendo pergunta, contribuindo, trazendo a sua história. E para inaugurar esta nova fase do programa, quinta-feira, às quintas-feiras, meio-dia, a partir do dia 27 de fevereiro, ao vivo, nós vamos dar o pontapé inicial com meu querido amigo, professor de uma vida inteira, o professor Wagner Borges. Vamos explorar vários temas interessantes dentro da temática da espiritualidade. Vem com a gente, já marca aí na sua agenda, já prepara algumas perguntas para que a gente possa dar grandes saltos. Sempre é um presente estar com o professor Wagner. Queridos, se vocês gostaram, se foi bom para você, põe o seu like aqui, ajuda a gente a ampliar o nosso canal, ampliar a nossa fala, né? Manda para alguém, divide com alguém, alguém que você saiba que está com essas dificuldades. Escreve aqui, faz pergunta, eu sempre respondo, sempre estamos aqui com você. Participe. A gente perde tempo com tanta bobagem, não é mesmo? Investe numa coisa que, de repente, pode te até desconfortar, mas pode te levar para um lugar melhor dentro de você mesmo. Obrigado por você fazer parte, obrigado por você estar aqui. Iago, mais uma vez, obrigada. Grande Iago, sempre aqui me, me orientando, me ajudando, cuidando de tudo, me dando uns toques. Companheiro de jornada. Beijo no seu coração. Por enquanto, até a próxima terça-feira, 20 horas. Por enquanto, porque eu vou além. Beijo, tchau, tchau.